que você vem descer pra frente. Gente, boa noite. 4 minutinhos aí. Nós estamos iniciando no horário para ver se a gente consegue compartilhar. Quem puder compartilhar. Nós vamos iniciar às 8 em ponto, tá bom? Aí nós já estamos em quase 30 pessoas. Se vocês puderem, quem já está acostumado, puder ir compartilhando com os amigos, com grupos, nós agradecemos, tá? Eu estou bloqueado, acho que só a Ana está conseguindo em alguns ainda. Sim. Então, não, mas tenta no seu só particular, porque no meu particular? Via... Não, ontem, a hora que eu fui compartilhar no meu particular, ele parou também. Via Amigos do Bem, não está conseguindo compartilhar nenhuma. Nem a... Não, mas é o meu pessoal mesmo que tá. Edmilson já está por aí. Edmilson, Heloísa, Luiz Alberto sempre está com a gente. Então, se vocês puderem compartilhar, vocês viram, né? Nós estamos bloqueados aqui em quase todas as atividades para compartilhar. Então, se vocês puderem compartilhar, convidar os amigos, aí nós agradecemos, tá? Eu não vou nem tentar muito fazer as salas de vídeo, porque a semana passada, lembra que nós estávamos com o Rodrigo e o Paulo, e eles derrubaram a transmissão. Então eu não vou nem insistir, vou pedir para vocês nos ajudarem aí hoje, tá bom? Eu vou até parar, porque a semana passada eles bloquearam bloquearam não, eles derrubaram a transmissão, né? Tá bom? Então a Heloísa está por aí, Elza está por aí, obrigado. Janoca também sempre está com a gente. Se vocês puderem ir compartilhando com os amigos e grupos, porque realmente nós não estamos conseguindo compartilhar absolutamente com ninguém. A Ju também já está por aí. Dulce, boa noite. A Dega Machado falou que está compartilhado, obrigado. Ju, boa noite. Fernanda hoje está aí com a gente, conseguiu estar junto, obrigado. Salete, a Fernanda falou, saiu do castigo, ela também estava bloqueada, né, Fer? Que bom. Ó, 1 minutinho e nós já vamos iniciar, tá bom? A Lourdes sempre está com a gente também. Boa noite, Lourdes. A Elza também já vi. Janoca eu falei, né? Boa noite. Milton está com a gente, boa noite. Salete. Mesmo sem compartilhar, nós estamos com quase 50 pessoas já com a gente. E nós vamos já iniciar. Podemos ir? Boa noite a todos. Gratidão por mais essa noite, né? Juntos vamos então elevar nossos pensamentos a Deus numa oração juntos,
sempre agradecendo ao mentor espiritual dessa casa de oração. Eu peço a todos que estão em aflição, que pediram ajuda, que pediram oração, que estão passando por momentos difíceis, que coloquem água para fluidificar, que durante o estudo a espiritualidade sempre trabalha com a gente, com nós, tanto conosco aqui, quanto vocês aí, né? Então, com certeza, durante o estudo já vai sendo preparada a água com o remédio necessário para cada um. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus. Primeiro, sempre com um sentimento de gratidão pela oportunidade da vida, pela oportunidade de mais uma encarnação, de uma reencarnação, aqui nesse planeta. Oportunidade por passarmos por períodos turbulentos, que provavelmente fomos escolhidos para isso, para que a nossa evolução aconteça. Agradecer a Deus por tudo, pelo bom, pelo bem e também pelos tropeços que a gente tem. A Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão mais velho, aquele amigo que nos carrega no colo, muitas vezes, está de mãos dadas com a gente, nos abraça em momentos quando estamos tristes, deprimidos, aquele Jesus que pensa sempre em nós, tentando elevar o nosso pensamento, tentando nos alcançar com sua bondade, seu amor. Gratidão, querido amigo e mestre, querido irmão mais velho. Gratidão ao mentor espiritual desta casa de oração e a toda a equipe que trabalha aqui conosco nesse estudo. Aos irmãos desencarnados que aqui vêm também para estudar, nossa gratidão. Pedimos ao nosso anjo da guarda, pedimos a toda essa equipe espiritual que nos intua sempre no bem, que alcancemos mais e mais corações, que aliviemos as dores, tiremos as dúvidas, que sejamos do bem para quem realmente está necessitado. Gratidão mais uma vez e que assim seja. Gente, assim seja, boa noite de novo, né? E é uma alegria muito grande. A gente está realmente, eu e a Ana não estamos podendo compartilhar nada, só na página pessoal. E aí vocês estão falando que estão compartilhando e tudo mais. A Luísa está falando, muita gente conhecida. E nós já estamos com 85 amigos estudando com a gente hoje novamente. Então, como sempre, quem já está acostumado já sabe como é o formato. Pessoal que está entrando a primeira vez, pessoal que sempre compartilha e sempre trabalha com a gente, já vai dando uma mão aí, qualquer dúvida, qualquer coisa do formato. Lembrando, a Elaine está por aí, ó, Thaís, estou vendo que tem gente nova de novo, pessoal que está acostumado aí, estou vendo aí a Luísa, a Ju, Edmilson, a Elza, pessoal que está sempre com a gente ajudando aí, se vocês puderem ir dando uma mão. Marli, Fernanda, que hoje conseguiu, já saiu do castigo. Se vocês puderem ir dando uma mão, Gervásio, que sempre está com a gente. Se vocês puderem ir dando uma mão, qualquer dúvida que tenha. Mas lembrando, hoje estudo do Livro dos Espíritos, né, como toda quarta, nós estamos na Lei no Progresso, no item Civilização. Semana passada nós iniciamos, né, esse item, fizemos das 790 a 791. Hoje nós vamos tentar fazer 792, 792A e 793. Tá joia? E já a gente volta a falar sobre isso. Mas só para já, a Valéria também está com a gente, a Valéria Braille. A Ju falou que conseguiu. Obrigado, Ju. É isso que eu falo, mesmo assim, gente, mesmo sem a gente compartilhar, é muito bacana vocês fazendo. Nós estamos com 90 e poucas pessoas hoje estudando com a gente. Então, como sempre, só vai dando um ok pra gente, porque a gente teve problema semana retrasada com relação ao som. Se tiver algum probleminha, vai avisando. A Lourdes está perguntando de novo. Lourdes, obrigado pelo carinho. Como está meu pai? Está lutando lá, Lourdes. Está estável, com alguns probleminhas ainda no respiratório. Tentaram tirar ele da sedação, não conseguiu, mas está brigando lá.
Obrigado pela atenção. Obrigado, Thaís, está falando que está ok. Salete falando que conseguiu. Então, joia. Então, como toda semana, gente, nós sempre começamos falando um pouquinho da palestra da terça-feira. E só para a gente recordar, para quem não está acompanhando, na sexta a gente tem feito uns bate-papos e na sexta-feira nós iniciamos o mês falando. Na terça-feira nós tivemos uma palestra normal, que era mesmo do Evangelho, então nós não iniciamos o assunto. Na quinta nós não estamos tendo mais as transmissões e na sexta nós fizemos um bate-papo com o Paulo Fernandes falando sobre suicídio. Mês de setembro amarelo. Maurício, boa noite. Não me entrega mais, Maurício. E o Paulo falou muito, nós batemos um papo na sexta-feira sobre a questão do suicídio, algumas questões do Livro dos Espíritos em relação ao materialismo e bastante sobre obsessão. E na terça-feira nós continuamos o assunto sobre suicídio, como nós vamos continuar esse mês fazendo várias outras aí, alguns bate-papos interessantes. Na outra sexta-feira nós vamos ter o Abel, que fez um livro referência ao livro Memórias de um Suicida, muito interessante. Nós vamos estar na outra sexta. E ontem nós conversamos sobre a questão do suicídio, mas voltado para o lado da prevenção. E ontem estiveram com a gente o Wilsinho, lá de Araraquara, Demore, e o Vladimir Galhardo. O Vladimir é um psicoterapeuta, o Wilsinho trabalha como advogado no hospital psiquiátrico há muito tempo. Então a gente conversou bastante ontem sobre prevenção, tá bom? E aí, na outra sexta nós vamos ter o Abel falando sobre o Memórias de um Suicida, que foi um livro que ele fez em cima do Memórias. Lições de um Suicida, chama o livro para quem quiser procurar na internet, tá bom? O Vinícius está falando, está onde? No livro dos Espíritos, Vinícius, a questão 792, tá? Questão 792 é que nós vamos começar, tá joia? Então, Ana, Cláudia, vocês querem falar alguma coisa a respeito de ontem? E o pessoal da internet também, quem assistiu ontem o bate-papo e quiser comentar, como sempre, a gente faz esse comentário rapidinho e a gente já entra já nas 3 questões que nós vamos tratar hoje, né? 792, 792A e 793, que é um resumão em relação à civilização. E é grande, então a gente vai talvez conseguir cumprir hoje em 1h30 essas 3 questões, 2 e o A, né? Tá bom? Quem quer começar? Olha, assim, eu acho que foi pouco tempo, dava para ser umas 3 horas de palestras, que não ia cansar, né? Mas eu acho que ficou muito claro, muito claro 2 coisas para mim, principalmente. A primeira, a dor do outro, ela não pode ser menosprezada. Pode ser por ter perdido o namorado, como ele disse, o Vladimir, que a gente acha um absurdo. Você está falando em se matar porque você perdeu o namorado, ou porque você perdeu o seu cachorro, ou porque seu cachorro morreu. A dor do outro não pode ser menosprezada, ela é do outro. A gente não tem essa noção e a gente não tem esse direito de mensurar a dor do outro. Eu acho que ficou muito claro isso, de ouvir e de ouvir mesmo, com ouvidos de bons cristãos, se colocar no lugar do outro, seja a dor qual for, né? E é claro, com esse sentimento, sempre tendo uma boa acolhida, uns olhos de ver e ouvidos de ouvir, como Jesus dizia, né? Não com os olhos da gente, não com os ouvidos, mas tentando se colocar no lugar daquela pessoa e mostrando para ela a bondade de Deus, né? A bondade infinita de Deus. Eu achei fantástico todos os casos, e muitas pessoas na hora colocaram que tem vontade, e assim, eu tentei responder, tentei acalmar, tentei socorrer, até fica à disposição quem estiver assistindo, de novo, o atendimento fraterno, a página, converse, a gente está aqui para conversar, para ouvir, sabe, para bater papo, para falar sobre doutrina,
para falar que tem esperança, que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, mas que o Pai não criou ninguém para ser infeliz e que o Pai ama a todos indistintamente. Então, por favor, procurem ajuda. É desesperador ver as pessoas com tanta dor e no decorrer daquela 1h30 a gente não dá, às vezes, o tratamento de pegar no colo mesmo, mas a gente está aqui para isso. Isso que eu queria dizer, porque ficou meio que, eu fui dormir meio que entalada, meio com um nó na garganta. Cláudia? Olha, foi assim, riquíssimo, né? Porque abordou vários aspectos da suicídio. E um assim que me chamou muito a atenção foi a questão de você saber ouvir o outro e olhar nos olhos da pessoa. E sempre, gente, quando eu vou conversar com alguém que eu vejo, eu peço para Jesus me iluminar muito, para saber o que eu vou falar. Porque ao mesmo tempo que você pode ajudar a pessoa, uma palavrinha errada que você fala, ou mal colocada ali na hora, pode até ser sem intenção, você, sabe, você pode afundar mais a pessoa ainda. E nunca achar que a pessoa está triste por frescura, que a minha dor, aquilo que a Ana falou, que a minha dor é maior, porque a gente não tem um aparelho para medir a dor de ninguém. Cada um sabe a sua dor e sabe a sua necessidade. E uma coisa que me entristeceu foi saber, né, que a verba para esse tipo de tratamento, né, de pessoas que precisam, é menor do que a dos outros. Eu fiquei muito abalada com isso. Eu falei, devia ser tudo igual, não tem... Porque a doença, gente, psicológica, o sofrimento da pessoa, eu acredito que é pior que uma dor, porque eu já passei por isso, assim, mas eu consegui. Porque a dor você toma um remédio, a dor física. Agora, aquilo que está na sua mente te atormentando, não há remédio, assim, que a curto prazo, então você precisa de muito apoio, tratamento e o auxílio. É que você falou, a dor física, você toma um remédio, você faz o curativo, você tem a esperança, se for um acidente, qualquer coisa muito grave, por exemplo, aquilo vai se recuperar, enfim, mas a dor que está dentro do meu coração, da minha cabeça, como eu penso, às vezes a pessoa não consegue se expressar, a gente tem que ter muita consideração, muita caridade com o próximo. Isso me toca demais, não sei se é por causa do atendimento fraterno, isso me dói muito ver a dor do outro, né? Mais alguma coisa de ontem? Muita gente comentando aqui. Eu acho que é digno de ouvir de novo. Infelizmente é muito escasso hoje em dia a compaixão. O que mais? A dor do outro tem que ser sempre respeitada. Se ainda não pode ajudar, melhor calar. É a melhor coisa. Melhor calar e melhor não vibrar negativo. Sabe? Não só o calar, mas assim, ó. Tem dó, vai. Mas que frescura. Fica quieto, tenta não pensar então. Não te dói, não te toca, deixa pra lá. Simples. Beleza, eu vou fazer um comentário da Thaís aqui. Como eu participei ontem no bate-papo, eu não vou falar muito. A Thaís está falando aqui, todos me diziam que você não tem motivo, você é nova, isso e aquilo. Não falem isso, a pessoa se sente pior. Eu com toda certeza digo, a minha fé em Deus me fez renascer. Eu li esse comentário, Thaís, eu vi o de cima também, mas eu vou aproveitar esse de baixo, porque nós três falamos um pouco disso, e entrou uma pessoa, não vou me lembrar o nome, também não vem ao caso, que questionou muito, foi o único questionamento, na verdade, assim, muita gente, assustador, eu falei isso durante a transmissão, assustador a quantidade de relato de pessoas ao vivo, falando que já tinham pensado, que já tinham tentado, e contando detalhes dessas situações. E depois que a gente terminou o bate-papo, nós passamos do horário, né? Nós fizemos 1h30, em vez de fazer 1 hora, porque o assunto acabou exigindo que fosse para esse caminho. Mas quando terminou, nós continuamos conversando, eu, Vladimir e o Ilcinho, e nós estávamos falando muito sobre isso, ao ponto do desespero que chega de uma pessoa que não é uma pessoa conhecida, algumas ontem entrando pela primeira vez na nossa página, falando, se expondo a realidade do que está passando, pelo que já passou, em uma rede social. É desesperador. Para nós é desesperador essa situação do suicídio. Nós sempre falamos isso, acho que é muito pouco tratado dentro da doutrina espírita. A Thaís está falando não ter assistido, Thaís, fica disponível no nosso canal no YouTube, que eu acho mais fácil do que aqui no Face, tá? E tem a do Paulo também de sexta-feira, que na verdade
vocês vão perceber que a gente vai tentar tratar do suicídio nesse mês por várias vertentes. Com o Paulo a gente conversou muito sobre o materialismo e a obsessão. Ontem nós tentamos conversar bastante sobre a prevenção, e assim vão ser os outros papos que nós vamos ter em relação a isso. Então, de ontem essa pessoa falou: cuidado com o que vocês falam, que as pessoas nesse momento não querem ouvir falar de oração, não querem falar de Deus, às vezes vocês não sabem o que fazem, vocês não se coloquem como a razão de tudo, porque o Espiritismo não é tudo isso. Eu vou repetir, o Espiritismo realmente não é tudo isso. Aliás, o Espiritismo é tudo isso. Às vezes quem não é tudo isso são os espíritas. Aliás, os espíritas são muito menos do que o Espiritismo, como os católicos são muito menos do que o catolicismo e várias outras vertentes religiosas. Mas eu vou discordar dessa irmã que participou ontem em qualquer situação, qualquer uma. E ontem os três falamos sobre isso, de que é importante falar de Deus, sim. É importante ter fé, sim. É importante esse acolhimento com o cuidado, com o carinho, mas nós devemos conversar no momento que essa pessoa tiver um pouquinho de equilíbrio sobre as consequências, sim. Nós infringimos uma lei divina, sim. É um ato que não tem justificativa, Simples assim. Gostamos, não gostando, essa é uma lei divina que nós transgredimos como cometemos isso. O assunto ontem era a relação à prevenção. Então nós não estávamos falando sobre as consequências, e sim sobre a tentativa de não fazer com que esse ato aconteça. Mas com relação a essa pessoa que entrou ontem, em momento algum, nós dissemos ou tentamos falar que a doutrina espírita é melhor que essa ou que aquela. Inclusive o Vladimir teve esse cuidado num comentário dele, falando justamente de outras religiões. O Vladimir, inclusive, tem um trabalho com sopa que ele leva na casa de uma pessoa católica. Enquanto ele está distribuindo a sopa, a pessoa está fazendo praticamente uma missa no quintal da casa dela, e ele participa durante o tempo que ele está servindo a missa. Então, gente, em momento algum, e nós falamos isso inúmeras vezes, nós fizemos proselitismo, nós defendemos doutrina espírita que é melhor que outra ou não. Uma coisa eu posso afirmar para vocês, e essa é a minha convicção, a do Vladimir e a do Ilcinho, que a doutrina espírita, ela consegue abordar esse tema com uma racionalidade, com entendimento e com uma justiça divina muito mais lógica. Isso eu não tenho dúvida. Se essa pessoa quiser discutir com a gente, conversar, entrar no atendimento fraterno, entrar na página para a gente conversar e de repente mostrar para a gente que nós estamos equivocados, vai ser uma alegria a gente conversar. Mas volto a repetir, nós precisamos falar de Deus, sim. No Livro dos Espíritos fica muito claro, quando eles perguntam o que é a desistência da vida, da existência, e os Espíritos nos respondem que boa parte é falta de fé, falta de conhecimento na continuidade da vida. Isso nós não podemos negar. O que nós tratamos ontem, vou repetir, foi prevenção. Então nós não entramos muito nisso, mais para frente nos outros bate-papos, principalmente com o Abel, vocês vão perceber que nós vamos falar muito disso, porque ele vai tratar do livro Memória de um Suicida, que nós citamos ontem muito por cima. Então, cada vertente, cada dia que a gente vai bater papo, nós vamos abordar um lado. Mas eu vou repetir, da pessoa que não concorda com isso, nós precisamos falar de Deus o tempo todo, nós precisamos falar da misericórdia divina o tempo todo, nós precisamos dizer das consequências que esse ato completamente equivocado pode trazer. Então nós vamos tratar disso tudo mais para frente, das consequências em outros bate-papos, mas eu sinto muito, eu acabo falando isso ao vivo, porque eu acho que é a opinião de cada um, mas eu não posso deixar de falar sobre esse assunto, porque ela insistiu, ela mandou 5 ou 6 mensagens através do YouTube na transmissão, dizendo que nós estávamos equivocados, que no momento não tem que se falar de Deus, que a pessoa não precisa de oração, que precisa de outras coisas. A pessoa precisa ser acolhida, precisa de colo, de carinho, mas o que ela mais precisa é de Deus. Porque se ela tiver a convicção da existência desse Pai amoroso, que nós temos certeza que é, de que o Pai está olhando por nós o tempo todo, e de que quando nós cometemos esse ato, nós transgredimos uma lei divina, uma das mais sérias, a visão provavelmente se torna diferente. Então foi nesse sentido que nós conversamos bastante ontem. A Thaís, ela
complementa muito bem o que você fala, ó, Thaís Moreira. Eu poderia dizer uma coisa que penso. Em todas as vezes eu não sentia ser eu. Isso mesmo, né, Thaís? Parece que a gente está fora. Eu entrava em transe e o que eu mais queria era Deus. Era ter coragem de voltar para a doutrina que me deu o conhecimento no Evangelho, e digo eu, não fiz porque eu sabia das consequências que o Espiritismo me explicou. Exatamente isso. Joia, Thaís. Vários comentários muito bacanas. Obrigado, viu, Thaís? A Lourdes está fazendo um comentário, eu vou aproveitar, gente, que eu falei também tanto com o Paulo e falei ontem de novo. Ela está citando a situação do filme do Divaldo, que eu falo para todo mundo que são duas situações do filme do Divaldo que me marcaram demais, e a Ana sabe disso. Foi o começo do filme, que a Lourdes está comentando aqui, quando a irmã comete o suicídio e ela vai à igreja, trabalhadora da igreja, uma das grandes trabalhadoras da igreja, pedir para rezar uma missa, e o padre fala que ele não pode fazer isso porque ela não é mais uma filha de Deus. E a resposta dela é fantástica. Então eu não participo mais disso daqui, porque esse Deus não é o meu Deus. Eu vou acolher as pessoas que precisam ter carinho. Esse é o acolhimento de quem pensa, de quem comete, de quem fez tudo isso. E a doutrina espírita, se ela estiver assistindo hoje, eu vou repetir. A doutrina espírita faz, explica e justifica o suicídio de uma maneira que nenhuma outra religião que eu conheço consiga me explicar. Ela me mostra as consequências, ela me mostra qual é a responsabilidade que eu vou ter quando eu cometo esse ato, mas ao mesmo tempo ela me diz que eu sou exatamente igual a todos os outros filhos, os que são perfeitinhos, que são bonitinhos, os que vivem essa existência sem nenhum percalço, fazendo tudo da melhor maneira, sem cometer nenhum tipo de equívoco em relação a isso. E de que o pai, provavelmente falei isso ontem durante a transmissão, esse que comete esse ato provavelmente é o que mais está sendo assistido pela espiritualidade, pelo pai. Por quê? Porque é o filho que mais está precisando de atenção no momento. Nós já falamos isso aqui várias vezes nos estudos. Quando nós que somos seres ainda extremamente imperfeitos, temos dois filhos, o que está passando mais necessidade, o que mais tem problema, o que mais dá problema, é o que mais nós temos que dar atenção. Por quê? Porque é esse que precisa do carinho, é esse que precisa de orientação, porque o outro está indo joia, o outro está tudo certo. Esse eu só preciso ir balizando para ele continuar no caminho reto. O outro é que eu preciso dar mais de atenção, é o outro que eu preciso ter um pouco mais de cuidado. Então, o olhar do pai para esse que comete esse ato é muito mais carinhoso naquele momento, talvez, do que a gente que está tentando fazer o correto. Por quê? Exatamente o que nós fazemos. Esse daí já está mais ou menos, e não estou falando de mim, tá? Estou falando dos outros aqui. Esse daí já está mais ou menos encaminhado, está tentando caminhar no bem. Agora eu preciso me preocupar com o que está tendo problema, gente. O pai está preocupado com o que está tendo problema. E aí quando eu assisto o filme do Divaldo, e eu escuto aquilo ali, porque a gente já ouviu várias vezes, passando por isso, que não podia antigamente nem enterrar no cemitério, né? Ou os caras enterravam de cabeça para baixo, são uns absurdos, mas eu não vou nem entrar nessa questão para não perder tempo, mas que não era mais filho de Deus, e ele fala isso no filme, quer dizer, isso há pouquinho tempo atrás, gente, tá? Então, com relação a isso, eu vou discordar dessa irmã, dessa amiga que participou da transmissão. Nós precisamos falar de Deus, sim, a todo momento, em qualquer situação. Deus nos ajuda e ajuda demais. A fé, a crença, principalmente quando nós conhecemos um pouco de doutrina espírita, quando nós acreditamos na continuidade da existência, quando nós entendemos que esse ato não vai terminar com o meu sofrimento, vai acabar simplesmente com a minha existência, a terrena de agora. Que ela vai continuar, que isso talvez aumente os meus débitos, que isso aumente os meus problemas, as minhas dores, as minhas dificuldades e os meus sofrimentos. Então, a doutrina espírita, gostando ou não, e nós não estamos, de novo, mas estamos no canal espírita, dentro de um centro espírita, vou falar de doutrina espírita. Mas em momento algum nós falamos que a doutrina espírita é melhor ou pior que a outra. O que eu posso afirmar, que é o que eu acredito, é que a doutrina espírita consegue me dar respostas muito mais lúcidas, claras e muito mais carinhosas para quem passa por uma situação dessa. Para quem pensa, eu já acho assustador, que é a prevenção que nós falamos ontem. Para quem comete, eu fico mais preocupado e mais triste ainda, porque nós sabemos
do desespero, do ponto que chegou o desespero e a dor para cometer um ato desse. Então eu acho que nós precisamos respeitar muito esse tema. Nós precisamos tomar muito cuidado, como nós falamos ontem, de não chamar de covarde ou de qualquer outra coisa, sem nós nos preocuparmos com a causa. Normalmente nós fazemos todos esses comentários sem nem ter ideia do que aquela pessoa passou ou está passando. Como foi citado ontem. O Vladimir foi muito feliz, eu sempre dou exemplo, eu brinquei com ele depois, eu sempre falo isso aqui brincando com meus filhos. Quem que dói mais? A minha encravada ou o infarto fulminante de alguém que está na mesma fila no pronto-socorro? Qual é a maior dor? Todo mundo vai responder, claro que é o do infarto fulminante. Eu vou responder para você, não é não. A maior dor é a minha unha encravada, porque está doendo no meu pé. Então a pessoa que está sentindo a dor, a maior dor do mundo é a dela naquele momento. Ah, mas isso é egoísmo, Alexandre. Não, nós ainda estamos numa situação de que nós somos assim, nós não conseguimos ainda enxergar que a dor do outro pode ser maior que a minha. E nós não temos esse termômetro, a Cláudia e a Ana falaram isso, nós não temos essa régua para medir o quanto é o sofrimento e qual é o desespero de cada um. Então nós temos que tomar muito cuidado, muito. Quando nós estamos falando sobre esse tema, nós precisamos tomar muito cuidado, porque como a Cláudia falou, uma palavra de atravessado, nós podemos ajudar muito, mas nós podemos simplesmente incentivar ou fazer com que ela olhe e fale assim, melhor eu realmente dar fim na minha vida, porque não tem jeito mesmo. Então cuidado, gente, cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós não sabemos o que a pessoa está passando, o que a pessoa está sentindo. Então por isso que nós tratamos ontem da prevenção. Como eu disse, o Paulo foi muito feliz, falou bastante do caso da obsessão e do materialismo. Nós vamos conversar sobre as consequências, nós vamos falar sobre outras situações dentro do tema suicídio, mas ontem a nossa preocupação foi em relação à prevenção. E a doutrina espírita, no meu modo de ver, é extremamente mais lúcida sobre o assunto. Ela consegue me justificar muito mais coisas do que outras religiões. Quando eu falo que um suicida vai para o inferno eterno, ou de que ele passa a não ser filho de Deus, eu não posso mais acreditar nessa religião. Ou no homem que falou isso em nome de Deus. Não consigo. Não consigo ver nenhum tipo de lógica, imaginar que o pai deixaria um filho, principalmente um filho sofredor desse tanto, ser abandonado e ser relegado porque cometeu um ato completamente translocado, num desequilíbrio, num momento de desespero. O Felipe acabou de perguntar. Então, ontem eu falei, Felipe, em relação a umbral, eu falei ontem, comentei isso durante a palestra ontem. O espírita precisa tomar muito cuidado, porque nós temos a imagem de enraizada, e falaram muito do Vale dos Suicidas. Lembra que essa história do umbral é uma outra coisa que nós precisamos discutir muito mais dentro da doutrina espírita. Umbral é estado de consciência, gente. O umbral do André Luiz é um, o meu vai ser outro, da Ana vai ser outro, da Cláudia vai ser outro. Aquilo ali foi uma forma figurada que André Luiz e o Wagner de Assis, fazendo o filme, encontraram de explicar o que era o umbral do André Luiz. Foi a sensação daquele espírito André Luiz que passou por aquela situação no umbral. O meu umbral vai ser diferente. O meu umbral, eu sempre falo isso. Nossa, via lá aquele monte de gente fazendo sexo desvairado e tal. Para quem gosta de sexo, aquilo não é umbral, aquilo é céu. Simples assim. Nós precisamos entender isso. Então, que nós vamos ter consequências, gente. Claro que nós vamos tratar disso depois. Por isso que nós não falamos disso ontem. Ontem nós estávamos falando de prevenção. Por isso que eu comentei. Nós colocamos ontem algumas coisas que nós precisamos falar sobre isso em relação às consequências com cuidado. Porque é lógico, se eu chego alguém para um atendimento fraterno falando em cometer esse ato e eu falo, olha, não faça isso porque você vai para o umbral, o que eu ganhei? Eu estou fazendo exatamente o que a gente fez, a história das religiões a vida inteira. Eu estou simplesmente tentando colocar medo nele e não tentando explicar para ele que ele vai cometer um ato, que isso vai causar consequências difíceis para ele. Não intermináveis, mas difíceis. Nós transgredimos uma lei divina, fato. Então não adianta a gente pôr pano. O que a gente precisa tomar cuidado, e quando nós falamos ontem sobre prevenção, é tomarmos cuidado com como abordar isso. Que no momento que alguém chega, nesse momento de desespero, falando sobre isso,
não é momento nem de amedrontar e muito menos de julgar. O momento é de acolher. É isso que nós falamos bastante ontem, tá bom? Vamos lá? Tem algum comentário que vale a pena para a gente falar? Eu estou vendo muita gente comentar e muita gente falando. Não, só um alerta assim, em relação a suicídio, né? Aquilo que eu já falei. Eu sempre comento com os pais. Esse ano eu não tive oportunidade de conversar com a sala, porque, né, dando aula lá pelo WhatsApp, e-mail. Mas o ano passado, as minhas alunas que eu comentei que eles colocam coisas na internet para chamar a atenção. E quando elas entravam, eram aqueles benditos joguinhos que a criança... Então, os pais tomarem muito cuidado com isso, tá vigiando. E eu aconselhei, falei, sai, chama a mãe, né? Sai daquele... Porque ainda tem. Né? Então, essa é a minha preocupação também com relação ao suicídio, porque eu lido com crianças, né? Nós vamos falar, Cláudia, só aproveitando o que a Cláudia está falando, esse é um dos temas que a gente vai abordar, tá? Que é o suicídio de crianças e jovens, que tem acontecido muito. Ainda mais a criança que precisa se autoafirmar. Nós estamos conversando com pessoas que lidam com isso, já a Sandra talvez venha, mas eu gostaria muito que os meninos, os que já estiveram com a gente, falassem, porque é da idade deles, e eles já sentiram isso, às vezes, com amigos próximos. Os nossos filhos, o assustador é isso, quando a gente começa a ver que colegas dos nossos filhos, na idade dos nossos filhos, estavam cometendo isso. Há 5 anos atrás, a Carolina e o Alexandre tinham 14, 15 anos de idade, e amigos fazendo isso. O Alexandre na faculdade 2, no primeiro ano de faculdade, quer dizer, com 17 anos de idade. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. A Rita, Rita, boa noite. Psiquiatras acreditam na ajuda da doutrina com os que têm pensamento suicida? Rita, boa parte hoje já está partindo para esse lado, mesmo porque a maioria deles, até onde a gente tem acompanhado, tem descoberto, tem dado um pouco mais de atenção e descobrindo ou justificando de que nós não estamos só lidando com o corpo físico, né? Porque o corpo físico, e nós falamos muito disso na outra sexta-feira com o Paulo, e é uma discussão muito séria que o Paulo tem nisso, que ele estudou muito sobre o assunto, é de que a necessidade do remédio num primeiro momento, nós já sabemos que pode ser útil, mas o que nós sabemos também é que esses remédios na verdade nos causam dependência química e emocional. Então, tanto que nós temos hoje já na maioria das faculdades, ou boa parte delas, o estudo de terapia de vida passada, né, de TVP. Então, vários psicólogos e psiquiatras já estão trabalhando na área, trabalhos sérios, nós conhecemos alguns que têm um trabalho muito interessante em relação a isso, não para descobrir quem eu fui na vida passada, se eu fui rainha ou tal, que nem nós temos uma amiga nossa aqui em Pedreira que ela foi rainha 3 vezes. Eu fico imaginando, planeta de prova e expiação, rainha 3 vezes, eu ainda estou encarnada aqui, gente, vai ser ruim assim ao longe, porque não aprendeu nada. Então não é para isso não. Terapia de vida passada é um trabalho muito sério para quem faz esse trabalho e nesse sentido. Então o que a gente tem percebido, Rita, é que está tendo um cuidado e um estudo maior em relação a isso, a esse olhar do além do corpo físico, além da matéria. Então não dá para te responder, não, todos os psicólogos e psiquiatras lidam com essa situação? Não são todos. Mas existe uma tendência muito grande partindo para esse lado. Estudos sérios, né? Nós temos estudos seríssimos a respeito de reencarnação, a respeito de lembranças de vidas pregressas, enfim. Nós temos trabalhos muito sérios em relação a isso, tá? Mas não dá para te afirmar que todos estão trabalhando nessa linha. Alguém comentou aí que acho que foi a Thaís, inclusive, que o psicólogo dela trabalha nessa área, e eu tenho visto muitos tratando isso. E esse lado que eu falei para você, a terapia de vida passada está entrando na grade curricular. Então tem alguma coisa não, né? Nós temos certeza absoluta de que muito desses pensamentos suicidas são realmente de outras existências. Aí nós temos várias situações. Ontem nós lembramos do Chico, de algumas situações, no final até lembro de mais algumas em relação às situações que nós sabemos que foram passadas por suicidas. E lembrando que normalmente essas tendências suicidas elas vêm de várias outras existências, normalmente não é só dessa de agora, né? Então esse é um cuidado muito grande que nós temos que ter, principalmente nesse acolhimento. Quando a gente começa a perceber, e na verdade o grande problema que nós temos vivido, e nós vamos deixar isso para o bate-papo com os jovens,
é de que os pais não têm dado a devida importância para esse tipo de coisa. Normalmente nós temos nos preocupado em comprar os filhos ou ter o menor problema para não ter que ficar olhando muito isso, né? Dá o celular, dá a Netflix, dá o computador, dá a internet, e assim eu não tenho que me preocupar muito. E muitos estão, como a Cláudia lembrou, entrando em internet para se mutilar, para fazer esses joguinhos, enfim, e não são bobagens, são problemas seríssimos que nós temos enfrentado, muito sérios mesmo, por isso a nossa preocupação. Mas nós vamos tratar desse assunto dos jovens mais para frente. Gente, nós fizemos quase outra palestra hoje. Só uma pergunta da Romilda, porque queria saber se as pessoas esquizofrênicas têm alguma coisa a ver com o espiritismo. Esquizofrenia a gente sabe que é uma doença, comprovadamente, né? É um distúrbio que é tratado por medicamento. Mas se você aliar o tratamento espírita, tentando mostrar para essa pessoa o poder da oração, que eu acredito que tudo é revertido. A esquizofrenia é uma doença, comprovadamente. Tem que ter um tratamento, mas o tratamento espírita, ele sempre vem junto com o tratamento médico. Sempre dá para aliar. Gente, só lembrando, aproveitando a pergunta e o comentário da Ana, só lembrando que nós temos certeza absoluta que todas essas doenças de fundo emocional têm relação com o espírito, sim. Ponto. Tá? Então, ela está aliada ao corpo físico, nós sabemos disso, já são determinadas, inclusive em alguns lugares, e acertadamente já decidido, mas quase todas nós temos as informações da espiritualidade de que a maioria delas tem relação com a parte espiritual, porque elas são do sentimento e não do corpo físico. Thaís, eu não vou deixar passar esse comentário, porque existe uma brincadeira de regressão que me assusta muito. Thaís, se é uma brincadeira, não faça. Não tem espíritos elevados que vão parar para brincar de regressão com ninguém. Gente, por isso então, nós falamos agora há pouquinho. Cuidado. Por isso que nós aproveitamos, a Rita perguntou, e quando nós falamos em terapia de vida passada, TVP, procurem psicólogos que tenham um trabalho sério em relação a isso. Quando vocês procurarem alguém que tiverem essa curiosidade, e normalmente só para explicar, terapia de vida passada é utilizada não só para regressão. Terapia de vida passada só vai identificar se esse problema pode ser antes dessa existência física ou não. Se identificado for de que foi de uma existência pregressa, eles podem utilizar da regressão para identificar aonde tenha sido, qual tenha sido o trauma, para tentar tratar, tá bom? Mas se for para alguém que se propõe a falar quem você foi, o que você foi, se você foi rainha, se você foi... corre, porque não é trabalho sério. Marcelo, boa noite. Gente, vamos lá, nós vamos começar, que senão realmente nós não vamos conseguir fazer nem essas duas de hoje, tá bom? Mais alguma questão, gente? Eu sei que o assunto, por isso que eu falei para vocês, tá? Ontem nós fizemos 1h30 e tinha assunto, como a Ana falou, para mais 1h30 com certeza, tá? Era 1 hora, nós fomos para 1h30 e hoje nós já estamos a quase 40 minutos falando, então tem muito assunto. Mas sobre os assuntos de ontem, entre na palestra, quem quiser, tá? E assiste lá, e fica aberto o canal do WhatsApp do Atendimento Fraterno, o da nossa página, quem ainda não entrou, curtir, seguir, entra lá, põe o sininho, tem todas as transmissões, entra na mensagem, manda pergunta, a gente tenta responder, se não conseguir responder na hora, nós vamos estudar para saber o que é, para tentar ajudar de alguma forma a esclarecer a dúvida que possa ter, tá bom? Mesmo sobre terapia de vida passada, nós temos algumas pessoas conhecidas que fazem trabalhos seríssimos. Nós temos uma em Bauru que faz um trabalho fantástico, é uma das que eu conheço que tem um trabalho muito sério em relação a isso, tá bom? Então vamos lá, Jaque, boa noite, hoje conseguiu entrar, 45 minutos, tá vendo? Alguém tá falando aí que acho que nós estamos falando demais mesmo, mas vamos lá, tá bom? Então, gente, quem tiver com o livro na mão aí, por favor, tá? Lei do Progresso, nós começamos a semana passada, a Civilização, fizemos a 790A, 791. Hoje nós vamos retomar da 792, tá joia? Vamos lá, Cláudia? Porque não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão prontos nem dispostos a alcançá-lo.
Vamos lá, quer comentar essa? Então, deixa eu só pegar um detalhe. Pode comentar nas duas, que eu só vou pegar um livro que eu tinha esquecido. Então, assim, ó, porque ele pergunta por que não efetua, quer dizer, a civilização, não é só uma pessoa, né? A civilização. Imediatamente, todo o bem que poderia produzir. A resposta, porque o homem ainda não está pronto nem disposto a alcançá-lo. Porque, como a gente já falou nas outras respostas, somos criados simples e ignorantes e vamos, com o passar do tempo, das encarnações e reencarnações, aprendendo um pouco, espero, né? Que a gente não volta para trás, mas a gente estagna, às vezes a gente não aprende nada e fica só patinando. E não dá para você alcançar se melhorar da noite para o dia, exemplos como nós já demos. Não dá para você pegar uma criança que está no pré e colocar lá no primeiro colegial, ela não vai conseguir acompanhar. Então essa civilização provavelmente está caminhando no mesmo ritmo, né? E muitos não estão dispostos, porque estão muito presos na matéria. Eu quero muito mais a matéria que me satisfaz, do que a parte moral, do que a parte espiritual. Cláudia? Então, diante disso daí, eu estava olhando aqui e eles não estando preparados, né, não estando ou com vontade de evoluir, eles não estão preparados. A gente não para fazer o bem. Tem aqueles que vão e se entregam, fazem o bem de coração. Agora tem aqueles que fazem para tirar vantagem de alguma coisa. Então tem os dois, por isso que não tem como, não está todo mundo no mesmo grau, no mesmo. Então tem aquele que faz, que se entrega, né? Madre Teresa, Chico Xavier, né? Vários. Mas tem aqueles que vão, vou lá para tirar uma foto, me entrego lá, né? Faço minha social e boa. Não estou nem aí se ele está bem, se ele não está, e já é problema dele. Né? Não vai olhar no olho da pessoa, conversar com a pessoa, saber como que é a vida. Ele vai simplesmente, ou estou fazendo a minha, sei lá, tem as duas, né? Porque nessa evolução aí é meio complicado, né? O pensamento de cada um. Então tem tudo. Na 792, no 792 nós já discutimos bastante isso nas outras 2 semanas. A pergunta deles de novo, por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? E lembrando, porque os homens ainda não estão prontos, e a outra parte que é a mais assustadora, nem dispostos a alcançá-los. A Ana fez um comentário há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, a gente nem tinha entrado ainda em civilização, estava em leis do progresso, mas ainda não em civilização, sobre a situação das 2 asas, do moral e do intelectual. E aqui ela se encaixa de novo. Né? De novo nós vamos voltar nisso, porque os homens ainda não estão prontos. Quer dizer, gente, nós estamos vivendo um planeta de prova e expiação. Qual é a nossa realidade hoje? Nós estamos mais preocupados com a matéria ou com o espiritual? Nós estamos mais preocupados com a matéria. Então, quando eles falam que eu não estou pronto para produzir todo o bem que eu poderia, o que eles estão dizendo? Vocês ainda não entenderam, vocês ainda não estão num patamar de dar mais valor para o espiritual do que para o material. Lembra quando eles perguntam, a semana passada e retrasada, se todos os povos seriam extintos por conta das crueldades ou das situações que passavam, e eles mais uma vez eles falam, não, claro que não. Os povos que entenderem e conseguirem cada vez mais rápido se aproximar da lei divina, mais rápido acelerarão o seu processo e mais servirão de exemplo para os povos que virão atrás. Então continua a mesma linha. Então por que eu não efetuo agora o bem que eu poderia produzir? Nós já temos essa condição. Kardec está perguntando isso lá atrás, e isso pode ser para a nossa resposta de hoje. Continua sendo extremamente atual. Por que nós não fazemos? Por que nós não produzimos todo o bem que nós podemos agora, já? A Cláudia falou e a Ana falou. Porque eu prefiro tirar foto, porque eu prefiro ir passear, porque eu prefiro várias outras coisas do que fazer com que a minha evolução moral, que a minha condição moral seja mais importante que a material. E aqui de novo, lembrando que aqui ninguém está falando que nós não temos que nos preocupar com o material, que nós não temos que trabalhar, mas então eu vou viver de vento. Não, não é isso que eles estão dizendo, nem nós.
O que eles estão falando para nós é que quanto mais rápido nós entendermos que a realidade espiritual, que o nosso crescimento moral é mais importante do que o material, mais rápido eu vou acelerar. E aí mais fácil eu consigo produzir esse bem agora. E aí a resposta deles é fantástica. Ainda não estão prontos, beleza. Aí nós temos uma desculpa. Nós ainda não temos condição, nós estamos em prova e expiação, tudo daquela conversa que o espírita gosta de fazer. Nós vamos reencarnar, eu tenho o tempo que precisar, nós vamos ter quantas oportunidades forem necessárias. E aí a segunda parte, que cabe muito o nosso questionamento, a nossa autoanálise na segunda parte. Não estão prontos nem dispostos a alcançá-lo. Essa parte é que nós temos que nos preocupar. O não dispostos a alcançá-lo. Porque se nós ficarmos na primeira, porque o homem ainda não está pronto, nós vamos sentar e falar, não, entendi, eu não estou pronto, então quando eu tiver, aí eu faço. Não, mas aí a resposta, a pancada vem depois. Nem dispostos a alcançá-los. E aí o nem disposto a alcançá-los cabe a cada um. E aqui serve sempre a nossa conversa. Não adianta eu apontar para o outro. Mas a Cláudia não faz. A Cláudia podia também fazer, né? Não, e por que você não está fazendo? Porque ela não faz. Tem outras coisas, tem outras prioridades. Volta no que os Espíritos falam para nós. Nós não queremos fazer. Nós não queremos fazer. É diferente de eu não posso. Fazer o bem eu posso o tempo todo. O que eu não tenho é vontade. Eu não faço porque eu não quero. Mas Alexandre, mas você acabou de falar do suicídio, da depressão e não sei o que e tal. Eu não faço porque eu não quero. O dia que eu quiser, eu consigo fazer. Eu sou dono da minha vontade. Então a minha melhora moral depende exclusivamente de mim. Da minha dedicação, da minha mudança de atitude, da minha mudança, do meu despertar em relação à tentativa de melhora moral. Por isso que a segunda parte é a que mais nos preocupa e mais nós temos que prestar atenção, nem dispostos a alcançá-lo. A primeira parte é fácil, gente. Eles não estão prontos, aí cabe tudo que nós justificamos. Nós estamos em prova de expiação, nós ainda ligamos mais para o material, mas e a outra parte? Não estou disposto a fazer. Jaque, muito importante responder para você, né? Eu sinto que não consigo ser melhor, eu estou presa a algo que não consigo ir para frente. Sei que fazer, sei como, mas não vai. Primeiro, Jaque, se você sente isso, a gente não precisa fazer grandes feitos, né? Porque às vezes a gente pensa em grandes feitos, em grandes Chico Xavier, em grandes pessoas. Mas o simples fato de você querer ser melhor um pouco por dia e tentar melhorar um defeito, olha, eu não falo bom dia porque eu acordo de muito mau humor, por exemplo. Bom, a partir de amanhã eu vou falar bom dia com mau humor e tudo, mas eu vou falar um bom dia e eu vou sorrir. Isso vai se tornando um hábito tanto quanto escovar dente, vai se tornando uma coisa que o teu espírito vai aprendendo, entendeu? Então, tenta uma coisa por dia, uma necessidade que você acha que tem que melhorar por dia. Você já está tentando, está estudando, está procurando, você já entendeu que você precisa melhorar, isso já é um grande passo. Então, não comece com uma lista muito grande, que nem diz o Edgar Miguel, né? Não comece com uma lista muito grande, eu vou fazer isso, não. Eu vou fazer isso a partir de amanhã. Escolhe. Aí, quando a gente consegue aprender, isso se torna uma coisa do espírito. Não preciso mais fazer força. Ótimo, eu consigo falar bom dia com a maior felicidade hoje. Bom, agora eu vou ser mais educada, ou menos grossa, ou menos, sei lá, qualquer coisa, qualquer ato seu. Isso já é um ato de caridade, isso já é uma reforma. Então, não é assim, eu não consigo... eu quero, eu estou presa. Não, você não está presa. Deus fez a gente com todas as possibilidades da gente mudar. Vamos lá? Beleza? 792A. Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta, não podeis esperar frutos perfeitos.
Vamos lá, quem quer começar? Acho que volta naquela questão que a moral e a inteligência, elas não caminham o intelecto, porque a partir do momento que eu sinto muita necessidade do material, eu acabo deixando o meu espiritual de lado. Tem que haver o equilíbrio, e é o que não acontece aqui, ó. Eles não estão ainda se desenvolvendo e não chegam, então, portanto, eles não chegam à perfeição dos atos, das atitudes. Então ele fala aqui, ó, simultaneamente todas as faculdades do espírito, né? Então, e aí é preciso tempo realmente, como a gente estava falando da já, que serve para todo mundo. A gente precisa de tempo para entender, para conseguir ter essas duas asas equilibradas, né? Mas também a gente precisa, é o que o Alexandre falou, a gente precisa de tempo, mas não vai ficar sentado esperando alguém que aí alguém vai te dar um empurrão e você vai ter que ir, querendo ou não, né? De uma civilização incompleta não pode esperar frutos perfeitos. Exatamente. Se a gente não tem uma civilização que está em equilíbrio com o bem, com a moral e em harmonia, né? Como que a gente pode dar frutos perfeitos? Beleza. Ó, gente, então, dessa 792, para quem está com o livro na mão aí, eu não sei se todos têm, é uma observação nossa. Deixa eu até ver se no livro comum ele tem esse comentário. Tem. Ó, quem está com o livro na mão, ele vê a questão 751 e 780. O Mazinho está fazendo comentário. O Mazinho está ficando, então eu vou dar ponto positivo, hein? O problema são pessoas que usam a desculpa deste não equilíbrio como desculpa para suas ações. Exatamente isso, né, Mazinho? E o Edmilson está completando. Mas na moral ainda está capenga. Então, Vinícius, dá uma olhadinha aí, você vai ver que ele comenta aí para a gente ver a 751 e a 780, né? E o Mazinho e o Edmilson falam muito disso. Gente, eu sempre, como a gente falou na questão anterior, a pressa é minha. Por isso que eles respondem, não estão dispostos a alcançá-lo. E não tem justificativa, né? Isso depende, de novo, exclusivamente da minha vontade. O que nós usamos, como o Mazinho falou, são as muletas que nós temos. Mas eu não tenho tempo. Mas eu não sei por onde começar. A gente ouve muito isso, né? E como eu queria ajudar. Gente, será que você não consegue? Eu vou falar de novo, e todo mundo fala que eu sou chato, porque eu repito a mesma coisa. Será que você não tem tempo? Você é aposentado, tem alguns amigos, né, que falam assim, mas você vai ver só, a hora que eu aposentar, aí eu vou ajudar. A hora que você aposentar no Brasil, provavelmente você vai estar precisando de ajuda, né? Começamos a pensar por aí. Então não tem essa justificativa, gente. Nós podemos ajudar de tantas formas. Nós estamos fazendo a campanha da cesta básica. Mas Alexandre, todo mundo vive falando que não é só o material, mas tem gente passando fome. E eu preciso atender quem está passando fome. O trabalho do Vladimir que fez ontem com a gente aqui, o estudo, o bate-papo sobre a prevenção do suicídio, sábado, 3 horas da manhã, ele está indo servir sopa lá em Araraquara, até as 9h30 da manhã. Isso não é um trabalho gigantesco? Mas se ele estivesse ficando esperando para fazer o que Chico Xavier fazia, talvez ele não tivesse começado. Visitar um asilo de sábado. Mas sábado à tarde, você está de sacanagem comigo? Sábado à tarde é o dia que eu vou jogar bola com meus amigos. Sábado à tarde é o dia que eu vou no bar. Agora não é pandemia, bom, se bem que está todo mundo indo. Eu não vou nem arrumar isso, porque está todo mundo indo, né? A praia estava lotada, então não dá mais nem para dar essa desculpa. Tudo isso, como o Mazinho falou, o Valdemar comentou, são desculpas que nós arrumamos para não fazer. Muitos justificam e têm essa dificuldade de dar o primeiro passo, nós sabemos disso. Nós temos relatos de pessoas próximas que têm essa dificuldade. Mas por onde eu começo? Eu queria ajudar e não sei como. Gente, é isso que eu falo, são inúmeras oportunidades. Tem creche, tem APAE, tem asilo, tem família carente na rua, tem catador de latinha. Nós temos inúmeras situações. E antes de tudo isso, para facilitar a vida de todo mundo, tem uma pessoa que a gente pode ajudar, que vocês não têm ideia, sem sair de casa. Eu. As minhas mudanças de hábitos, as minhas mudanças de costumes, a minha tentativa de libertar de vícios, todos os que nós podemos pensar. Esse já é um trabalho extremamente grandioso. Então nós não precisamos pensar em grandes atitudes, como a Ana falou.
Eu estou tentando mudar os meus hábitos. Eu estou tentando diminuir os meus vícios. Eu já consegui identificar as minhas falhas, as minhas dificuldades. Como a Thaís falou, eu descobri, fui procurar um psicólogo, estou me tratando, mudei, já encaro de uma outra maneira. Eu estou fazendo isso. O primeiro grande passo é esse. Eu estou fazendo a minha parte dentro de casa, como filho, como pai, como marido, como esposa. Estou. Antes de nós pensarmos nessas grandes mudanças, eu preciso mudar, eu preciso conseguir identificar. Nós falamos isso a semana passada e retrasada, acho que a Raquel estava ao vivo e falou da história do espelho. Quando eu conseguir entender as minhas dificuldades, as minhas maiores tendências equivocadas, e eu tentar fazer isso, eu já estou fazendo um grande trabalho. Para quem? Para a minha evolução, que é individual. Embora nós cresçamos em sociedade, a evolução é minha. E vai aí afora, gente. Nós escutamos várias vezes: nossa, como eu gostaria de ajudar. Por que você não ajuda? Por que você não vai? O que você faz de sábado à tarde? Agora na pandemia não está podendo, mas, cara, a vida inteira pôde. Sabe o que os nossos velhinhos do asilo precisam? Do arroz, feijão, da cesta básica, do leite que a Lete manda. Tudo isso eles precisam. Mas sabe qual é a alegria deles na visita mensal, quando a gente faz? Conversar. Eles estão lá abandonados na maioria das vezes, largados, depósito, esperando para morrer. E você vai falar para mim que você não tem tempo de ir lá conversar com o idoso? Meia hora, de um sábado, de um domingo, ou de uma segunda-feira, de uma terça-feira, no final da tarde ou no meio do dia, quando você tem folga. Você vai falar para mim que não tem? Mentira! Mentira, nós temos tempo, nós arrumamos. E eu não estou falando aqui que nós não precisamos ter o tempo do lazer, não é nada disso. Mas não justifiquemos o fato de não fazer porque nós não podemos, nós não queremos. Isso é a primeira coisa que nós precisamos identificar. Eu não estou fazendo porque eu não quero fazer ainda, porque eu ainda não consigo, porque eu ainda não estou disposto ao dispor do meu tempo de lazer para ir fazer o bem para alguém. Gente, é isso que eu falo para vocês. Tem várias situações que nós poderíamos ficar aqui uma hora só citando as situações de que a gente poderia fazer para estar fazendo esse bem que nós estamos falando aqui. Posso só Claro, comentar? claro. Tem uma pessoa que eu mandei a mensagem pedindo a cesta, né? Ela mandou um áudio que ela não entendia muito bem do Face, se eu podia explicar melhor para ela. Aí eu liguei. Ela estava indo para fisioterapia e depois ela me retornou. Aí ela falou: Cláudia, você sabe que eu não tenho mais idade para fazer serviço voluntário, porque eu já fiz muito na minha vida. Ela pegava o carro, levava comida para as pessoas nas fazendas. Ela falou assim: mas a forma que eu posso ajudar agora, que a minha condição física já não me deixa mais. Ela acho que é um pouquinho mais velha que a minha mãe. Ela falou: todo mês você me lembra. Esse mês não deu para dar inteira a cesta. Ela falou: mas a partir do mês que vem, você só me dá uma... Eu vou pegar o dinheiro e vou levar, porque ela mora perto do meu pai, eu vou levar para o seu pai. Porque a forma que eu tenho hoje de poder fazer o que eu fazia e as minhas condições, eu não tenho mais condição. Então eu falei: olha, a pessoa perdeu a habilidade física, né, a disposição, porque trabalhou uma vida inteira e era uma pessoa muito ativa mesmo. E hoje ela vai ajudar de uma forma diferente, de Cláudia, todo o coração. Exatamente, da maneira que eu posso, não gente. ajuda quem não quer. Da maneira que eu posso. Porque o tempo sou eu que faço. E mais, eu sempre tempo falo, sou eu que regulo. quando a gente comenta de que a gente pode fazer de outras maneiras, eu vou repetir, gente, nós precisamos, as entidades precisam da colaboração do dinheiro, do material. Se nós não recebêssemos da LET os 380 litros por mês, o asilo estaria tendo que comprar. Então, de alguma forma, nós teríamos que arrecadar. Então, a maneira dele, o Joca está ajudando muito mais, provavelmente, do que eu. Que vou lá, que fosse o carinho, mas cada um acha a maneira. Mas tem, gente. O que eu quero dizer é que nós temos inúmeras oportunidades e maneiras de fazer. E mais, né? Peraí, deixa eu só arrumar. Que não é tão fácil assim, né? Quando eu faço isso, por amor. Quando eu faço isso, entendendo que eu estou fazendo aquilo porque eu enxergo que aquele ali é meu irmão.
Não porque eu quero ganhar o pontinho, ou ganhar bônus hora, ou porque Deus está vendo. Deus está vendo tudo, e se Ele for ver tudo, não vai ser uma cesta básica que vai livrar minha cara, gente. Sinto, a minha pelo menos, haja cesta básica para tentar resolver as minhas dívidas com Ele. Porque se Ele olha tudo, eu vou falar para você, eu vou ter que pagar umas partes de cesta básica até depois de desencarnar, vou ter que deixar, já não vou deixar testamento, mas eu vou ter que deixar alguém responsável pagar as cestas básicas depois do que eu tenho. Então a preocupação não é essa, a preocupação é o que eu falo aqui, ó, tem muita gente falando que vai lá, que adora ir lá porque recebe o carinho, e isso eu posso afirmar para vocês, a Ana está aqui de prova, de tantos anos que a gente vai no asilo. Nós saímos do asilo renovados, nós saímos do asilo, nós recebemos, mas muito mais do que nós achamos que damos. Eles ficam felizes? Ficam sim, mas a energia que eles nos dão, a gratidão que nós recebemos no olhar, no aperto de mão, no sorriso, e às vezes até daqueles que estão completamente fora do ar, não tem preço. Então quando nós fazemos, vocês tenham certeza que nós ganhamos mais, mas muito mais do que nós damos. E quando nós olhamos desse jeito, a nossa visão de caridade muda. A caridade é essa, quando nós entendemos que o que nós estamos fazendo está fazendo bem para mim, e não que eu estou fazendo aquilo para livrar o miserável da rua. Não quando eu olho para aquele que eu dei a gorjeta na rua, ou que eu levei a cesta básica e tiro foto de selfie para aparecer porque eu fui bonzinho. Não é nesse sentido. É quando eu entendo que a cesta básica, no desespero que nós estamos faz 1 semana e meia, é de que faz 1 semana que já tem gente passando fome porque acabaram as marmitas. A preocupação de que já tem gente que não tem o que comer em casa. Essa é a caridade de verdade. Mesmo para aquele que doa o dinheiro, para aquele que prefere doar em dinheiro, porque eu não tenho. Tem muita gente que fala isso para nós, né? Ó, eu não tenho condição, eu não tenho condição emocional, eu não consigo suportar essa situação, então eu vou ajudar aqui com dinheiro. Minha mãe era uma, né? Todas as campanhas que a gente fazia era do doce, não sei o que. Ah, mas eu não tenho condição psicológica para ir lá. Tá bom, deveria ter, mas já que não tem, então me dá o pudim, que eu preciso do pudim para vender, para arrecadar dinheiro para o asilo. Então faz a parte dela, da maneira que ela conseguia fazer enquanto ela estava aqui. Então só para a gente encerrar 792, ele fala, como quem está no livro na mão aí, alguém comentou, ele fala para a gente dar uma olhada na 751 e 780. Eu não vou, só vou ler a 751 e a 780 para a gente ir para a 793, que ela é grande e é um resumão desse item da civilização. Então a 751, que nós estudamos há poucos dias, né? Uma pessoa já colocou aqui. Como se explica em certos povos intelectualmente já avançados que o infanticídio esteja nos costumes e consagrado pela legislação? E a resposta dos espíritos: o desenvolvimento intelectual não leva à necessidade do bem. O espírito superior em inteligência pode ser mau. É aquele que muito viveu sem se aperfeiçoar. Ele o sabe. Certo? Essa é a 751, a gente conversou bastante da 751 quando a gente falou sobre o assunto. E a 780, nós já estamos lá na lei de sociedade. Deixa eu só pegar ela aqui para a gente não... Ela colocou aqui também. 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Nós também usamos esses comentários agora há pouquinho. Ele é a consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Certo? Então nós falamos disso agora há pouquinho, né? Teoricamente o ideal seria, e a Ana falou isso, acho que a Ana e a Cláudia, as duas citaram essa situação, de que o ideal, a nossa evolução vai se dar realmente quando nós conseguirmos fazer com que o moral e o intelectual caminhem num equilíbrio e fazendo andar da mesma forma. Difícil ainda na situação que nós estamos, mas esse é o grande trabalho, tá bom? Mas depois, quem quiser, essas que são duas questões que a gente estudou há poucos dias, né? Então, agora nós vamos para 793, gente, e ela é grande, Cláudia, se você quiser ir lendo por parágrafo e a gente conversa um pouquinho pelo parágrafo, porque vocês vão perceber que ela é praticamente um resumo dessas questões todas que a gente fez da civilização, né? Que foram da 790 a essa 793.
E eu volto a repetir, né? Toda semana a gente fala isso, gente, só para a gente ter uma ideia. Semana passada nós conseguimos fazer 2 questões, 3, né? Porque teve a 790A, e hoje nós estamos fazendo 792, 792A, que são curtíssimas, e vamos fazer um resumo dessa, que a 793, vocês vão perceber que ela vai tratar de um pouco de tudo isso que nós conversamos. Então a Cláudia vai ler a questão e cada parágrafo, e a gente vai comentando. São 3 parágrafos, o último vocês vão ver que é grande, e acho que hoje a gente vai conseguir terminar às 9h30. Por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-lo-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que percorrem a primeira fase da civilização. A resposta dos espíritos veio com os 2 pés no peito. Super delicados, assim, tipo assim, não é porque você está se vestindo, porque antes você era lá da idade da pedra, que você está se vestindo e que está fazendo algumas descobertas, algumas coisas, alguns aparelhos, alguns apetrechos, vocês estão se achando os taus, né, os civilizados, né? Não, tá falando, não. Vocês não passam, como ele falou, da primeira fase da civilização. Vocês não passam de pessoas que estão só se vestindo, se a moral não acompanha a parte intelectual. Exatamente, ele vem com os 2 pés no peito, eu acho fantástico. Quer comentar, Cláudia? E ainda falou que só será completa quando a gente viver realmente como irmãos, né? Então, a gente enxergar o outro, né? Que não adianta a gente ter mudado aí um pouquinho e eu ajudei aquele ali, ó, aquilo que o Alexandre falou. Mas eu sou melhor do que ele, porque eu estou podendo ajudar ele, está precisando de mim, não é assim. Nós somos todos iguais. Pior. Não é? Eu estou sendo pior do que ele. Ajuda, aquele que ajuda e se acha melhor, né? Menospreza. Não, eu posso... O dia de amanhã eu posso estar em situação pior que ele. Porque eu não sei o que vai acontecer da minha vida. Eu posso perder minha casa, sim, posso perder minha família, pode acontecer coisas que a gente não está esperando. Então, enquanto acho que a gente não conseguir aquilo ali mesmo, de enxergar, né, como é, a gente vive entender que nós somos todos irmãos, independente da família que nós nascemos, não está civilizado de jeito nenhum. Não está... Nessa questão a gente já conversou bastante e a Cláudia falou disso. Gente, mais do que eu me preocupar de que de repente eu posso estar numa situação pior, que já é um grande passo, né? Se eu tiver essa preocupação já é grande coisa, mas volta no que nós falamos agora há pouquinho, né? Enquanto eu não fizer isso com um olhar de amor para o outro, que é meu irmão, eu estou fazendo por algum tipo de interesse. Ah, mas Alexandre, então você está querendo dizer que não vale? Acabei de dar o exemplo da minha mãe. Não vou nem dar o exemplo dos outros. Eu vou já pegar pesado, que é da minha mãe, que é intocável. Olha, eu não tenho condição psicológica de ir. Então o que eu poderia fazer? Ah, então não me dá nada que eu não quero. Então você poderia fazer. Não, me dá aqui o pudim, sim. Me dá aqui a salsicha para as crianças, sim. Me dá aqui o dinheiro para fazer a festa do 12 de outubro, sim. Me ajude de alguma maneira que você pode. Mas a grande diferença, como a Cláudia falou, mais do que pensar de que de repente eu posso estar numa situação igual ou pior que aquela, é o entendimento de que eu preciso fazer, e é preciso a palavra. Os Espíritos nos dizem claramente que a obrigação do mais forte é ajudar o mais fraco, e entendamos que não é fisicamente só, mas também. Então, quando nós entendemos que é minha obrigação ajudar o mais necessitado por amor, que isso está na lei divina, é uma obrigação minha ajudar o mais necessitado,
e isso me fizer bem, eu dei um passo muito grande. Enquanto isso, olha a pergunta de Kardec, e aí a Ana falou que eles vieram com os 2 pés, e vieram com os 2 pés e com tudo que tinha direito. Porque Kardec ainda faz a pergunta, de novo, não convencido de tudo o que tinha acontecido. Por que os indícios, por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? E os espíritos, a primeira resposta já é clara, ele já podia ter parado por aí. Reconhece isso pelo desenvolvimento moral. Nós falamos disso até agora. Ponto. Aí depois a Ana falou, gente, vocês só aprenderam a se vestir um pouquinho melhor e aprenderam a inventar umas coisinhas aí. Vocês inventaram a roda, inventaram o fogo, e aí vocês já estão se achando os bambambam do negócio. Lembrando, gente, que não é para se desesperar ainda, mas o que eu sempre digo, nós estamos muito mais próximos da realidade do mundo primitivo do que do mundo feliz. Só para a gente se localizar. O ser humano está tão equivocado que nós estamos muito mais perto do início do que do fim. Só para a gente ter uma ideia da nossa arrogância e da nossa prepotência. Nós estamos no segundo degrauzinho. Quando eles falam, que aí a Cláudia também lembrou, né? De vossa sociedade, ao invés de banir os vícios que o desonram, nós falamos disso bastante. E a outra parte, quando viverdes como irmãos, quando eu fizer a caridade, entendendo que aquele ali é meu irmão, e não que ele é simplesmente um miserável que está passando fome, e eu posso dar para ele o que está sobrando aqui em casa. Que eu posso até dar para ele aquele tênis da Nike que furou no dedão, e que eu não dava para usar, mas olha, eu sou tão caridoso que eu vou dar esse daqui que eu gosto tanto. Quando nós conseguimos entender que o outro é meu irmão de verdade, eu não faço mais o que a gente fala aqui centenas de vezes. Eu não dou mais, eu não ligo mais para o centro espírita ou para a igreja ou para alguém ir lá buscar um fogão que não vai ter como funcionar na casa de ninguém. Eu não mando ir lá buscar uma sapateira que não tem fundo. Eu não mando ir lá buscar um sofá que não dá para deixar nem os cachorros deitarem em cima. Eu não mando ir lá buscar um colchão que está inteirinho mijado, sujo, nojento, fedendo, porque eu não quero pagar um frete para a pessoa jogar no lixo. Aí eu ligo para a entidade que faz esse tipo de trabalho e buscar, despender tempo, dinheiro para ir buscar uma coisa que era para jogar no lixo. E aí pode falar assim, mas Alexandre, mas ele está doando. Aquilo não é doação. Isso não é doação. Sinto muito. Isso é limpeza. Sinto muito quem olha e fala assim, nossa, que arrogância. Eu estou, além de eu estar dando, ainda está reclamando. Estou sim. Você daria para o seu filho? Por que você não está usando? Não, porque eu comprei um outro novo. Isso é para o lixo. Isso não é doação para o irmão. Isso não é doação para quem está precisando. Quantas e quantas vezes, gente, nós vimos isso? Tirar caminhão, tirar Kombi de centro espírita para ir buscar e chegar lá, o cara colocar dentro do carregar, porque os caras não ajudam nem por em cima do caminhão, carregar e ir no lixão. Porque eu ia falar um palavrão, porque o sem vergonha ligou para o centro para não pagar o frete para fazer isso. A gente, quando faz um trabalho aqui de doação de roupa, passa por um critério rigoroso. Eu e a Cláudia, a gente olha e olha e olha, vê se não está rasgado, não está manchado. Aí a gente fala, não, esse não, lixo. Lixo, lixo. Para mim é lixo, lixo. Põe num saco de lixo, põe lá fora. É lixo. Simplesmente assim. É você chamar o pobre de miserável. Aí sim, é você olhar para ele e falar assim, você é tão pobre, tão miserável que você é obrigado a usar isso aí, ó. Rasgado, manchado, sujo. Quanta roupa suja, sem lavar, que não dá nem para falar que tipo de roupa já chegou aqui. Mas graças a Deus são poucos, gente. Nós estamos dando exemplo negativo, a porcentagem é pequena, graças a Deus a porcentagem é pequena. Mas eu sempre falo isso, eu já ouvi isso, a Ana sabe disso. Mas a gente joga fora. Eu já ouvi uma vez uma pessoa fazendo, nós fomos buscar, era de Bauru, no SEAC ainda, não existia o Amigos do Bem, nós fomos buscar e não dava, cara, não dava. O colchão cheirava na rua. O colchão cheirava na rua. E eu, como quem já me conhece, sabe muito bem que
a minha paciência era um pouquinho curta. Eu falei para a pessoa, falou, sinto muito, mas eu não vou levar esse colchão. Nossa, além de tudo orgulhoso, eu não dou mais nada. Eu falei, nesse estado, jamais eu venho buscar alguma coisa aqui na sua casa. Não dá para... 2, 3 metros do colchão não dava para ficar, gente. E a pessoa falou, nossa, então não está precisando, o centro não está precisando, né? Tá sim, nós temos muita gente precisando. Mas nós estamos precisando de dignidade, nós estamos precisando de caridade, nós estamos precisando de amor, nós estamos precisando de alguém que doe alguma coisa que vai ser útil para quem está passando necessidade. É a mesma coisa que essa preocupação nossa da cesta básica, mais do que nós estamos falando, nós escutamos isso de algumas pessoas aqui do centro. Nossa, mas além disso ainda está escolhendo a marca. Tô sim, tô escolhendo a marca. É por bolacha? Porque nossa, mas precisa pôr bolacha na cesta? Vai, nós temos crianças, nós atendemos as famílias que são das nossas crianças. Gente, bolacha de maisena, bolacha de água e sal. Nós não estamos falando bolacha recheada. Gente, mas mesmo se fosse recheada, eu compro isso para o meu filho. Exatamente. Por que eu não posso comprar para o outro? Nós escutamos disso de pessoas aqui dentro do centro. Nossa, que horror, Vone. Nossa, mas você acha que precisa isso? Mas não pode ser qualquer marca, tal lugar faz mais barato, mas você perguntou as marcas. A pessoa falou desse jeito. Nossa, mas ainda quer saber a marca? Quero sim. Se nós vamos fazer com o carinho que nós sempre fizemos. Com o carinho que as marmitas do SESI foram feitas, com o carinho que o seu Lauro e a família dele fizeram as marmitas, que eram comidas melhores do que nós comemos na nossa casa. É dessa maneira que nós acreditamos que é para fazer a caridade. Não é para fazer, não é para servir o que sobrou, o lixo que tinha ali, ou para fazer como outros lugares nós sabemos que fazia, para fazer macarrão em casa às 8 horas da manhã no domingo, para servir às 10h30, parecendo uma maçaroca que ninguém come, para falar que está fazendo. Sinto muito, mas desse jeito nós não vamos fazer. A gente faz só macarrão com salsicha, refrigerante e tal, né? O ano inteiro praticamente, ou com carne moída, mas o macarrão que a gente faz, a gente senta e almoça com as crianças. É simples assim, é o que a gente come em casa. Sabe que eu ouvi que eu dei risada quando a Ale falou das marmitas do seu Lauro, que elas falaram pra mim que era comida de festa. Mas gente, mas é mesmo. Era comida de domingo. Eu falava para que é comida de quem convida a família para visitar em casa. Mas aqueles pastéis totalmente recheados, assim, frango com catupiry, queijo, presunto com não sei o quê, galinhada cheia de palmitos. São comidas assim que a gente ia com mau gosto fazer, tem que ser assim. E outra feita com amor, né? Sim. Nossa, o principal ali. Eram 2 dias fazendo comida. Começava na sexta para poder entregar no sábado às 11h30, meio-dia, meio de pouco. O seu Lauro, a família do seu Lauro, a Raquel, a Nina, o Júnior, a mãe da Raquel, esqueci, desculpa, porque eu procurei o nome dela. Sim, e olha, não são espíritas, tá? São de outra religião, têm um trabalho com outra religião, mas eles escolheram esse trabalho para ajudar. É simples assim. Olha, eu só vou fazer um comentário para a gente tentar acabar as duas aqui. Alexandre Carce, primeira vez que eu vejo o Alexandre aqui com a gente. Quando você precisar de limpeza seco, me comprometo a fazer para vocês. Caso tenha colchão, ok, só me avisar. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Esse nome é brincadeira, né? Estou brincando. Vamos lá, gente. Segundo parágrafo, quem está aí, 793, o segundo parágrafo aí para a gente comentar. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário, que traz consigo um remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com um progresso moral. Vamos lá, querem comentar? Essa que eu acho que é muito do complemento do que tal, mas vale a pena a gente comentar para a gente ir para o parágrafo. Aqui quando ele falou que quando era desconhecido do homem, quer dizer, lá na época das cavernas, porque era olho por olho, dente por dente, ele, quer dizer, não era tanto mal a partir do momento que eu começo a conhecer, a saber, a ter conhecimento do que eu estou fazendo, as coisas vão se agravar, porque o mal vai ser pior, porque eu tenho conhecimento. Naquele tempo eu não tinha ainda.
né? Então, a briga é isso. E aqui, a partir do momento que eu estou melhorando, que eu estou me aprimorando, que eu sei o que eu estou fazendo, aí a escolha é minha, né? Fazer o bem ou o mal. É isso, né? Perfeito. Só que não tem, a Cláudia já... Mas complementando só o que a Cláudia falou, e aí quando eu sei, eu tenho conhecimento, continuo fazendo, é que a batata assa, né? Porque enquanto eu era ignorante, no sentido de não ter consciência dos meus atos, eu fazia porque para mim era uma coisa natural e normal. Quando eu aprendo que pensar mal do outro e desejar mal para o outro, porque eu já aprendi isso, eu interiorizei, meu espírito aprendeu e continuo fazendo, é aí que é o problema, né? É esse que é o problema. Beleza? Vamos lá, o último parágrafo agora, gente. Gostaria que quem puder acompanhar aí com calma, porque ele vai dar toda a... Quem quiser depois recortar e pôr na geladeira, ele dá toda a justificativa em relação a isso. Ele vai explicar o que Kardec perguntou. Por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? Então agora eles vão dar para a gente o que seria essa civilização completa. Eles vão fechar o assunto mostrando para a gente o como seria essa civilização completa. Ou como seria não. Ou como é a civilização completa. Pode? Pode. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento, pois tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais respeitadas, onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Gente, essa eu acho que a gente não precisa nem comentar. Eu gostaria até de sugerir isso. Fica como sugestão, porque na verdade isso não tem o que comentar, né? Na verdade é que eles dão a receita de bolo ou a justificativa do que o Kardec perguntou, do que seria essa civilização completa. E eles dão essa receita. E passando, gente, só lembrando, para a gente que está aqui, fica o convite realmente, leiam a 793, quem não quiser ler inteira, lê só esse parágrafo final, tá? Lê, guarda, e assim, porque eu acho que ele consegue passar, só para nós nos localizarmos. Kardec perguntou isso em 1857, né? Um pouquinho antes, tá? Então, tudo o que está escrito nesse parágrafo, nós discutimos agora há pouquinho aqui como assuntos extremamente rotineiros e diários. Tudo isso que eles falaram aqui, nós ainda temos uma dificuldade muito grande de colocar em prática. Então Kardec pergunta isso e eles respondem para Kardec qual seria o caminho, qual é a receita do bolo. Quando nós conseguimos fazer isso daqui, aí então você vai ter uma civilização completa. E aqui eles estão falando de preconceito, aqui eles estão falando de doação, aqui eles estão falando de carinho, aqui eles estão falando de orgulho, de desapegar. Eles estão falando de tudo, de todos os problemas, de todas as dificuldades, de todos os vícios, de todas ainda as coisas enraizadas que nós estamos vivendo em 2020. Então nós estamos brincando agora há pouquinho, nós falamos da pandemia, praia cheia, churrasco na casa de todo mundo aglomerado, todo mundo fazendo tudo. Tô nem aí com a paçoca. E aí eles falam de todos os restos, eles falam de todas as outras situações que infelizmente, quando ele fez esse questionamento lá na codificação, quando ele
começou o questionamento em relação a isso, os Espíritos nos falam, e se nós não soubéssemos que o Livro dos Espíritos tivesse sido feito em 1857, e de que nós lêssemos isso daqui como um grande filósofo da atualidade, nós leríamos e falaríamos assim, ó, também todo mundo sabe disso, e nós ainda não aprendemos. Todas as coisas que eles falaram aqui, nós ainda temos uma dificuldade absolutamente enorme de nos desapegar desses vícios que eles estão falando aqui, principalmente do orgulho, da vaidade, da cobiça. Eles falam de tudo isso e de todas as outras coisas, embora, né, preconceito praticamente não exista mais, né? Amor ao próximo nós já entendemos o que é. Privilégio, nós não temos privilégio nenhum em relação a nenhum tipo de lei, nenhum tipo de lugar, enfim. Por isso que eu faço o convite, talvez a gente comentar, que todo mundo leia esse último parágrafo, procure refletir, procure entender aonde que nós já conseguimos eliminar, aonde eles falam aqui que nós precisamos considerar legítimo tempo, o que a gente conseguiu deixar de lado e o que a gente já consegue fazer das coisas que nós deveríamos fazer para nos considerar uma civilização completa. Então fica essa sugestão, em vez da gente comentar, porque é muito de tudo que a gente já falou nessas das 790 a 792, até 793 no parágrafo anterior. Tá bom? Então, para a gente encerrar, gente, hoje nós vamos acabar realmente às 9h30, pouquinho, talvez passe 1 ou 2 minutos. A Ana vai fazer a oração final. Eu vou só dar os avisos finais. Lembrando, nós estamos com a campanha da cesta básica, tá? Nós fixamos como na página lá, o primeiro item da página. Vou justificar de novo aquilo que eu falei para vocês. Nós decidimos fazer a campanha da cesta básica e não do alimento, porque por um motivo muito simples. Nós já fizemos outras vezes campanhas de alimento e nós temos um problema sério, principalmente nesse momento que nós estamos passando, né? O tanto que está caro o arroz e óleo, por exemplo. Nós vamos receber provavelmente 100 saquinhos de sal, de macarrão, de molho, e nós não vamos receber açúcar, nós não vamos receber o arroz, nós não vamos receber o óleo. Então esse é o único motivo que a gente optou em fazer a arrecadação da cesta, para quem puder doar a cesta inteira, ou em dinheiro. Para quê? Para que a gente junte o dinheiro de que cada um doou, para que a gente compre uma cesta. Nós pegamos 2 padrões de cestas e nós vamos entregar para cada família. A gente tem o cadastro, tentando adequar, nós sabemos que nós precisamos dar mais, mas tentando adequar para a gente atender essas famílias. Então está lá na página. Nós começamos a semana passada, já quase estamos chegando na quantidade que nós precisamos para essas famílias que nós temos cadastradas, embora nós conversamos, nós 3, a procura, o desespero de tanta gente procurando a gente que não está cadastrado está cada dia maior. Nós sabemos a dificuldade de todo mundo, mas não adianta a gente querer abraçar o mundo. Então, num primeiro momento, nós vamos atender essas famílias que são as que nós já atendíamos, que são os alunos da educação infantil, as famílias que nós cadastramos, as famílias que a Cláudia, as pessoas que a Cláudia foi recolhendo informações durante esses 4 meses, 5 meses quase, né, que nós servimos a marmita lá no bairro. Então nós vamos atender por esse lado. Então tem lá na página, tem uma conta do centro para quem quiser doar, quem não for daqui da cidade. Quem for da cidade e quiser doar cesta ou o dinheiro. Mas Alexandre, e se eu quiser doar o alimento, porque eu tenho um pouco lá em casa? Claro que nós não vamos negar, nós não vamos deixar de receber, mas nós optamos pela cesta por esse motivo. Todas as outras vezes é muito complicado depois a gente conseguir montar a cesta para entregar, porque nós vivemos isso. Nós tínhamos aqui 50 pacotes de macarrão e nós não tínhamos um pacote de arroz. Nós não tínhamos um rolo de papel higiênico, uma escova de dente, enfim, uma pasta de dente, enfim. Por isso que nós optamos, tá? A fazer a campanha da cesta básica e não do alimento. E graças a Deus muita gente tem colaborado, as pessoas de fora que acompanham a página, queria agradecer. Tem pessoas que não querem que fale o nome, que senão a gente falaria. Mas muita gente ajudando, muita gente preocupada. Tem pessoas que são da página, que estão fazendo campanha entre amigos, arrecadando e mandando para a gente, não só
a doação pessoal, mas fazendo algum tipo de movimento para que a gente consiga atender, tá certo? A ideia é a gente atender, a gente imagina que antes de fevereiro a gente não vai ter conseguido voltar às atividades, nem as presenciais, nem escola, nem as assistenciais por aí de governo, né? Então nós estamos calculando que até fevereiro, pelo menos, nós vamos ter que arrecadar essas cestas e distribuir essas cestas mensalmente, tá bom? Os avisos do final de semana: amanhã nós não temos transmissão, na verdade nós até temos, porque nós compartilhamos a parceria da Agenda Espírita. Amanhã às 7 horas, nós vamos publicar amanhã e deixar disponível, mas já vou adiantar, gente, é uma coisa que eu falei para a Ana, que é uma opção deles, porque na verdade a transmissão é deles. Quem está acostumado com essa interação toda, em todas as palestras, em tudo que a gente faz, na página, na quinta-feira, nós não vamos colocar os comentários, vamos tentar responder e tal, mas vocês vão perceber que nós não colocamos os comentários na transmissão, porque o pessoal da Agenda Espírita, os organizadores, preferem que não coloque, para não tirar a atenção do palestrante ou de quem está ouvindo a palestra. É um respeito, nós respeitamos a opinião, embora eu não concorde, porque eu acho que é uma forma de acolhimento. Vocês já estão acostumados, né? O pessoal da página já está acostumado com a nossa maneira de trabalhar, mas então só justificando, quem estiver amanhã com a gente, vocês vão perceber que nós não vamos ver o rostinho de vocês na transmissão, que é muito legal. Eu acho um barato, eu gosto muito, eu que fico colocando lá, eu acho muito legal essa participação, mas é uma opção deles. Então amanhã às 7 nós temos essa parceria com a Agenda Espírita. Então não é uma palestra do Amigos do Bem, a gente compartilha na página, porque foi essa parceria, mais uma parceria, que nós temos que agradecer muito deles estarem com a gente. Na sexta-feira nós temos um convite muito especial. Na sexta-feira nós vamos ter um bate-papo com o Edgar, o Tato e eu. Nós vamos estar falando de um tema que eu sugeri e os dois abraçaram na hora, que é uma frase de Jesus: das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Eu mandei para o Edgar primeiro, o Edgar na hora falou, eu adoro essa frase, vamos embora. Antes de perguntar para o Tato, nós dois resolvemos, e aí o Tato dançou, ele vai ter, mas eu estou brincando. Depois eu falei com o Tato, ele eu achei ótimo e tal. E só que amanhã sexta-feira, aliás, não amanhã, lembrando que na sexta-feira nós vamos ter uma diferença. Sexta-feira vai ser às 7 horas da noite, às 19 horas, tá? O Edgar tem um compromisso na sexta-feira, então nós antecipamos um pouquinho. Às 7 horas da noite nós vamos fazer a transmissão com o Tato e com o Edgar, das 7 às 8, tá? E nós vamos realmente terminar às 8. Eu já falei para o Tato que ele gosta de passar do horário, eu também, mas na sexta-feira nós não vamos ter como. Nós vamos acabar às 8 horas, porque ele tem compromisso, o Edgar tem compromisso, e hoje me arrumaram um compromisso que nós vamos compartilhar também. Então pinga-fogo com o Nazil, que eu vou participar, tá bom? Então sexta-feira vocês estão convidados a participar. Eu acho que devia colocar o desenho da ovelha. Tá bom? E aí a gente dá os outros avisos. Sábado nós temos educação infantil com a Cláudia e com a Ana. No domingo também vai ser diferente, nós não vamos fazer a transmissão às 10. Eu vou estar fazendo palestra no Verdade e Luz em Jaú, às 9 horas da manhã. Então, como eu vou fazer às 9, nós vamos transmitir pela nossa página também. Nós não vamos ter o bate-papo das 10. Vinícius, que dia é o Evangelho? O Evangelho se fala como Evangelho no Lar. A gente está fazendo de segunda. A gente está fazendo de segunda no projeto Sermão do Monte, Vinícius, das 7h30 da noite. Então, toda segunda, às 7h30, o pessoal tem usado como Evangelho no Lar. Tá bom? O Antônio fez um comentário aí, né? Antônio, parece que sim, né? Antônio, nós imaginamos, nós pelo menos aqui, até o final do ano, com certeza, nós definimos que não voltaremos com as atividades presenciais. E acredito que até o começo do ano que vem nós também não devemos ter. A gente está tentando fazer a campanha da sexta até fevereiro. Até fevereiro, pelo menos. Né? Nós já conseguimos alguns colaboradores que vão até esse lá. Mês e vão contribuir até fevereiro, porque tenho quase certeza que nós não vamos conseguir voltar com a educação infantil. Com a educação presencial, né? Joia. Vinícius, nós que agradecemos. Gente, antes da Ana fazer a oração, eu vou de novo falar, para quem está entrando a primeira vez, muito obrigado. Nós hoje tivemos com uma média de 170, 180 pessoas, mais uma vez, comentários fantásticos. Eu vou até pegar, eu não vou citar vários, porque foram muita gente nova que entrou, teve muita gente, a Lourdes que sempre, Thaís que falou que entrou pela primeira vez, ela estava falando aqui, eu duvido que o Tato termine às 20. Então, Thaís, eu também, viu, porque eu estou preocupado com isso,
E eu também, você está vendo que nós também atrasamos, né? E junta eu, ele e o Edgar, mas é que os três têm compromisso, então eu acho que vai acabar 8h10, 8h15. Nós vamos ter que parar com a transmissão. Por que caiu? Mas obrigado, Thaís, eu acho que é a primeira vez que está com a gente, né? Vinícius também, estou vendo aí que também, muita gente nova. Entra na página, gente, curte, segue, a gente sempre pede isso, porque aí lá além da quarta-feira nós temos praticamente todos os outros dias, né? Na segunda, o Luiz perguntou, nós temos o projeto do Sermão do Monte, que o pessoal tem usado como Evangelho no Lar. Na terça nós temos a palestra pública. Na quarta nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. Na quinta nós temos essa parceria com a Agenda Espírita. Na sexta os bate-papos. Essa sexta o Edgar, o Tato e eu. Na outra sexta é o Abel, que eu falei para vocês que tem o livro Lições de um Suicida, não percam. E aos sábados nós temos a educação infantil, e aos domingos esses bate-papos no domingo de manhã, que o Edmilson chama de missa. Herbert, que sempre está com a gente também, nos ajuda demais. Obrigado pelo carinho, pela participação. Gente, eu não vou agradecer a todos, porque hoje tinha muita gente participando. E como eu sempre digo, cada estudo, a quantidade de comentário extremamente rico, extremamente que nos ajuda a discutir, a crescer, tanto que nós fizemos de novo, né? 2 questões em 1 hora e pouco, embora a primeira meia hora hoje nós falamos bastante sobre a questão do suicídio de ontem, mas mesmo assim nós fizemos em 1 hora 3 questões, mas com muito comentário legal, que eu fico realmente encantado, porque são comentários que nos ajudam, e aí realmente a gente sente que nós estamos estudando num grupo de 150, 160 pessoas, comentando, falando, dando opinião. E obrigado para todos os nossos trabalhadores que trabalham pra caramba no dia do estudo, respondendo um por um, com carinho, com cuidado. Ontem eu fiquei encantado, extremamente grato pelo acolhimento de vocês com as pessoas que estavam falando dessas situações, do desespero, o carinho com que vocês mais uma vez atenderam. É invejável. Vou falar, Antônio, falei no começo do estudo sobre a água fluidificada. Eu já pedi para as pessoas colocarem quando a gente começou, para continuar na vibração, né? Para ficar no estudo. E que com certeza a espiritualidade, desde o começo do estudo, estaria trabalhando para cada um, fluidificando a água e colocando o remédio necessário. Mas obrigada, viu? Só tira o dono da frente, por favor. Mas obrigada. Eu sempre gosto muito de falar sobre a água fluidificada, porque é um passe que eu acho que essa energia, tanto de vocês quanto nossa, e de toda a espiritualidade que trabalha conosco, nos ajuda a fluidificar e elevar um alento para as pessoas. Então, obrigada, a energia tanto. Obrigada, deixa eu só, antes da Ana já fazer oração, e aí aproveitando, só lembrando que eu coloquei aqui do lado e esqueci. Nós falamos semana passada, por conta do Gervásio, do projeto do Libras, nós estamos correndo atrás, tá? Nós estamos viabilizando, já falamos com 3 ou 4 pessoas, nós estamos tentando acertar para a gente fazer. Ainda nós não sabemos se vamos conseguir fazer na segunda e na terça, mas um dos 2 dias nós vamos iniciar esse trabalho que nós estamos muito empolgados em começar a fazer, que é a transmissão de Libras nas nossas palestras, ou da segunda e da terça, ou dos 2 dias, tá bom? Então, gente, boa noite. A Ana faz a oração final e a gente encerra. Ou a Cláudia que vai fazer? Cláudia? Não. Gente, gratidão pela companhia, não só pela ajuda da escrita, dos comentários, mas pela energia positiva que chega a todos que necessitam. Quando nós começamos hoje, falamos sobre a palestra de ontem, quantas pessoas voltaram a falar no assunto do suicídio, quantas pessoas voltaram a relatar as suas dores, os seus problemas. Então, quando eu falo da água, colocar a sua água aí no comecinho do estudo, porque essa energia ela está aqui com a gente, com o mentor, com a espiritualidade amiga, mas ela também está aí com vocês, porque não existe problema de espaço para a espiritualidade que quer trabalhar.
Não existe esse problema. Então, Jesus, pense em Jesus nesse momento, no nosso Mestre, mas nesse Jesus que não está na cruz. Aquele Jesus sorridente, aquele Jesus amigo, Jesus irmão, que Ele, nesse instante, visite a todos que aqui estiveram conosco. Visite seus lares, caminhe por suas casas, deixando seu rastro de luz, deixando a paz e o amor, tirando todas as formas e pensamentos negativos que nós mesmos trazemos no nosso dia a dia, com os nossos desequilíbrios emocionais. Que Jesus nos ampare nesse momento, coloque dentro de nossa casa essa luz de amor e de esperança. Que a espiritualidade amiga, nosso mentor espiritual desta casa de oração, e todos os trabalhadores que aqui estiveram, que eu sei que junto com Jesus já estiveram, já visitaram a todos, que coloquem, continuem colocando agora neste momento o remédio necessário para cada um de nós, para cada um de vocês, seja o corpo físico, renovando suas células, seja da parte espiritual que nós tanto precisamos. Que esse remédio seja colocado para que nos dê alento, conforto, principalmente vontade, de sair do lugar, de fazer algo, de sair desse estado de depressão ou de tristeza que se encontra nesse momento. Que esse remédio seja colocado agora. O remédio da oração, o remédio da paz, o remédio do amor ao próximo. Que Ele nos ajude, Mestre. Gratidão. Gratidão por estar conosco essa noite, gratidão por tantos amigos espirituais estarem nos dando suporte. E a vocês, meus amigos, por participarem conosco, e assim nós aprendemos sempre juntos. Que essa água seja agora, já está sendo fluidificada, já está fluidificada, que vocês repassem aos seus familiares, e nesse momento de oração, lembrem as pessoas que necessitam de oração, que estão hospitalizadas, que precisam receber energia salutar. Jesus é o nosso maior e melhor médico. Que Jesus visite os hospitais. Eu peço principalmente pelo seu Luiz, peço licença pelo seu Luiz, Matias e por tantas outras pessoas que estão na mesma situação, necessitando desse cuidado. Jesus sabe de todas as coisas, Deus é Pai e sabe o que é melhor para nós. Que seja feita a vontade de Deus e seja levado o alento a cada cidadão, a cada ser humano, a cada irmão. Gratidão mais uma vez. Humildemente agradeço a oportunidade do trabalho. Humildemente, Jesus, agradeço a tua bondade e teu amor. Humildemente agradeço a toda a espiritualidade amiga. E fiquemos com Jesus em nossos corações, em nossos lares. Que assim seja. Gente, boa noite. Esperamos todos na sexta.